Fiquem à vontade. Glória a Deus. O Senhor é bom, conhece as nossas dores, nossas necessidades, e Ele é aquele que nos supre, né? E não nos deixa desamparados. Aleluia. Amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra que foi gerada a partir de tempos de oração aqui. Quando estávamos orando, o Senhor foi trabalhando com o nosso coração e nós gostaríamos de compartilhar essa palavra com os irmãos. Dias atrás nós falamos um pouco a respeito daquilo que Deus tem falado conosco, no sentido de avançar na vida do Espírito, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, de entrar na terra prometida. E mencionamos um pouco sobre isso. E eu queria voltar a esse assunto. O tema da minha palavra nesta manhã é a terra prometida para os cristãos. Quero trabalhar um pouco isso. O que significa, que compreende esta terra prometida para os cristãos. Então, o que significa terra prometida? Eu vou colocar alguns pontos aqui. O primeiro é tomar posse da herança do Senhor. Terra prometida era a herança para o povo de Israel, também é uma herança para nós. Alcançar a salvação de Deus por meio da fé em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, de fato, no seu sacrifício, recebe perdão dos seus pecados, né? E recebe o Espírito prometido, o Espírito Santo. Viver e andar no Espírito. Então, aquele que recebe o Espírito precisa aprender a viver e andar pelo Espírito, e não segundo a carne ou segundo o mundo. E por último, fazer as obras do Senhor. Nesses 4 pontos estão os aspectos principais do que significa a terra prometida para nós, né? É uma vida centrada, baseada em Cristo e vivida pelo Espírito Santo. Será que existem alguns pré-requisitos para entrar na terra ou para tomar posse, né? Plenamente desta vida? Então, vou te passar algumas coisas nesse sentido. Primeiro, nós temos que estar no tempo de Deus. Estar no tempo de Deus. Os israelitas, eles entraram, ou deviam ter entrado pela primeira vez na terra, num tempo certo de Deus, que Deus preparou. Eles saíram do Egito, caminharam cerca de 2 anos pelo deserto, né? Andaram mais devagar, mas com segurança, e quando chegaram na fronteira da terra prometida, né, deviam entrar, deram para trás. A maioria não confiou no Senhor, e eles não entraram, e tiveram que penalizar-se, foram penalizados por isso, né? Os incrédulos, aqueles que desconfiavam do Senhor, e rodaram mais 40 anos. Quando esse tempo se findou, Deus mesmo falou com Moisés, falou, agora é a hora de sair e voltar, que eu vou colocar esse povo novamente dentro da terra. Então, primeira coisa importante, como um pré-requisito, é estar vivendo no tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou na terra, né? Então, temos que aprender a entender qual é o tempo de Deus para cada coisa, né? Não queremos fazer as coisas segundo a nossa cabeça. O segundo pré-requisito que eu entendo é estar no lugar preparado por Deus. Quando nós estamos no lugar certo, no tempo de Deus, a vontade dele se manifesta. Você pode encontrar isso em João 12, 26. Jesus disse que aquele que ama a Ele
vai servi-lo. E quem o serve estará com ele aonde ele estiver. Então, há um tempo, melhor, há um lugar, né, adequado, preparado por Deus para que nós estejamos. O servo deve estar sempre disponível no radar do seu Senhor, para que possa ser chamado e demandado, né, da vontade do Senhor. E o outro ponto aqui é que nós devemos ter um coração preparado para entrar ou para servir ao Senhor. 1 Pedro 1,13 fala sobre isso. Devemos ter o nosso entendimento, nossa mente espiritual preparada para entender e fazer a vontade de Deus, né? Então, estar no tempo de Deus, o tempo em que Ele vai operar aquilo que Ele quer, estar no lugar preparado e estar com o coração preparado, são 3 pré-requisitos que valiam para o povo de Israel lá no passado para entrar na terra, valem também para nós hoje. E eu não estou falando de receber o Espírito, estou falando de pessoas que já são convertidas, que têm o Espírito Santo habitando em seus corações e que estão sendo guiadas pelo Espírito. Mas o objetivo é avançar nesta vida no Espírito, avançar dentro do entendimento e da prática da vontade de Deus enquanto estivermos aqui nesta terra. A pergunta que eu faço é: como eu sei que eu estou preparado? Como você sabe que está preparado, né, no tempo, na atitude e no coração ao Senhor? Como é que você sabe que você está pronto, né, para avançar? Tem uma maneira de saber? Ou você precisa estar requerendo que você faça alguma coisa, né? Você ainda não está no ponto que pode te dificultar ou impedir de avançar em Deus. Eu vou colocar aqui alguns pontos que eu acho importante. Primeiro, se você quer saber se está preparado para avançar em Deus, mantenha a fé em Jesus, creia nas suas promessas e espere no Senhor com expectativa. Se você fizer isso, seu coração não vai te enganar. Você não vai se iludir com as coisas deste mundo. Você não vai ouvir e aceitar qualquer proposta. Você terá resistência espiritual dentro de você para não entrar em coisas que te desviem do propósito e da vontade de Deus, seja de forma pontual ou contínua. Eu vou repetir: manter a sua fé em Jesus, crer nas promessas de Deus, promessas que estão nas Escrituras ou promessas que Deus fez para você, e esperar isto com expectativa. Isso é muito importante. Eu tenho um texto aqui que eu não vou ler, Hebreus 11:39, fala do testemunho daquelas pessoas que viveram no contexto do Velho Testamento, né, dos patriarcas, do antigo Israel, e que esperavam pela justiça eterna, esperavam pela vida eterna, ou seja, esperavam pelo Messias, aquele que ia definitivamente resolver o problema do pecado e dar-lhes uma herança contínua e governar sobre eles como uma nação separada por Deus para operar em toda a terra. Mas muitos morreram sem conhecer o Messias, mas eles esperaram com expectativa, não perderam a sua fé, confiaram até o seu último dia de vida. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele foi até esses que o aguardavam, né, no pós-morte, o aguardavam para levá-los para o paraíso, para que se cumprisse neles tudo aquilo que eles esperaram enquanto em vida aqui na terra. O outro ponto muito importante é perseverar em seguir ao Senhor. Se você está perseverando em seguir ao Senhor, acredite, você está pronto. Mas se você deixou de perseverar, abrandou, não está zeloso pela sua fé,
não está muito preocupado em cumprir a vontade de Deus ou seguir os princípios espirituais, né? Está negligenciando a comunhão com Deus e a comunhão com o corpo, com o passar do tempo você pode ir esfriando, como uma brasa que é retirada da fogueira e fica sozinha, naquela noite fria. No braseiro, ela se aquece, ela se alimenta daquele fogo e ela continua queimando e exalando o calor e a luz. Mas sozinha, fora, ela se perde, daqui a pouco se apaga e para nada serve. A não ser que se fosse colocada novamente no braseiro. Então não somos assim. Temos que manter a fé, mas temos que perseverar em seguir ao Senhor. Eu tenho 2 exemplos aqui significativos que eu quero colocar para você. Não são textos desconhecidos, mas eu quero trazer à sua memória a experiência dessas pessoas para mostrar a você o que significa seguir ao Senhor com perseverança. Números capítulo 14, 24, tem ali um texto onde Deus dá testemunho de alguém que fazia isso, que perseverava em seguir ao Senhor. O texto diz assim: porém, meu servo Calebe, é Deus falando, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Se você ler o contexto, não vou fazer isso agora, você vai perceber que os espias que entraram na terra ali, depois daqueles 2 anos de caminhada no deserto, eles viram a terra por 40 dias. E eles voltaram com um bom testemunho. Ó Moisés, realmente a terra, o Senhor falou e a terra é isso mesmo que Ele falou. É uma maravilha. Tem coisas muito boas. Porém, tem cidades muradas, altas muralhas, um povo guerreiro, gente forte. Nós não vamos conseguir entrar. A terra é boa, mas nós não vamos conseguir entrar. Nós não damos conta de entrar e de batalhar e vencer. Não, mas Deus falou que Ele vai colocar a gente lá. Deus vai fazer e vai derrotar os nossos inimigos. E nem Moisés conseguiu convencer dos 12 espias, 10 espias, que desacreditaram em Deus, desacreditaram que Ele podia fazer isso, não confiaram em Deus, desprezaram o chamado de Deus, não consideraram o que Deus tinha feito com eles no Egito, não consideraram o que Deus tinha feito com eles na travessia do deserto, naqueles 2 anos, quando faltou comida, quando faltou água, quando o inimigo cercou o acampamento para destruí-los, e Deus deu água, Deus proveu a água, Deus proveu o alimento, Deus proveu a direção, Deus proveu conforto para aquele povo, nada lhes aconteceu, e quando os inimigos vieram, Deus deu força e condição para que eles derrotassem os inimigos. Eles desprezaram, desconsideraram tudo isso. Quando olharam para o tamanho das cidades, das muralhas, né? Cidades eram cercadas por muros, com proteção, e falaram, não vai dar. Não confiaram. E Deus falou assim, bom, eles não querem confiar, tudo bem. Ele já vem falhando comigo nessa travessia. Várias vezes eles me desprezaram, me desonraram, me insultaram com as suas atitudes. Então vocês vão voltar para o deserto. E assim como vocês ficaram 40 dias espiando a terra, vocês vão ficar 40 anos no deserto, até que o último homem e mulher morra no deserto, daqueles que não confiaram em mim. E assim foi feito. Mas Deus fez uma ressalva. Ele não condenou todo mundo. Ele falou assim, mas o meu servo Calebe, nele havia outro espírito. Ele tinha outra atitude. Ele demonstrou um outro caráter espiritual. Ele ouviu as minhas palavras. Ele viu as minhas obras. Ele entendeu a minha vontade de trazer esse povo para esta terra e aqui dar-lhes um lar e estabelecer aqui um testemunho na terra, através da nação do povo hebreu. E Calebe nunca abandonou essa ideia. Ele entendeu e confiou no Senhor.
O outro espia era Josué. Josué também estava comprometido com o Senhor. E Deus ia colocar ele no lugar do comando, em substituição a Moisés. O que me chama a atenção aqui são duas coisas. Primeiro, com a atitude de Calebe, não apenas ele entrou, se candidatou, a entrar na terra prometida, mas a atitude dele permitiu que a descendência dele iria possuir a terra. Aleluia! Querido irmão e irmã, presta atenção e veja como a atitude desse homem, desse pai de família, esse príncipe da tribo dele, porque ele era um príncipe. Os 12 espias eram príncipes, eram os principais de cada tribo. Não era uma pessoa qualquer, ele tinha uma posição de autoridade social ali. Esse homem, por crer no Senhor e perseverar em seguir ao Senhor, não apenas agradou a Deus para ser colocado lá dentro da terra, mas a bênção de Deus se estenderia sobre a sua descendência, e eles possuiriam o lugar. Teriam a experiência de ver Deus ajudando-os a possuir aquele país, se estabelecer ali com as suas famílias, no melhor da terra, e cumprir a vontade de Deus através das suas vidas. Se ele não tivesse crido no Senhor, ele estaria condenado e condenaria por tabela a sua descendência, porque eles não entrariam lá também. Percebe como a fé dos pais, a fé dos líderes espirituais é muito importante. Como a fé e o compromisso dos pais é significativo e determinante, assim como o dos líderes de uma congregação, de uma igreja, de uma comunidade. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que esta expressão perseverou em seguir ao Senhor. No original, ela passa uma ideia que eu vou sintetizar com uma frase que há algum tempo era muito comum aqui na sociedade. Eu estou com ele e não abro. Sabe essa expressão? Você deve ter ouvido muitas vezes, Estou com ele ou com ela e não abro. Perseverar em seguir ao Senhor significa exatamente isso. Eu estou com ele e não abro. E esse ele é o Senhor. Essa é a atitude que Calebe demonstrou. Eu estou com Deus e não abro. Não fujo da raia, não retrocedo. Não deixo de crer, não deixo de confiar. Não deixo de esperar nele. Ele me arrancou do Egito, então ele é poderoso para me colocar no lugar que ele estabeleceu e que ele prometeu. Ponto final. Simples assim. Esse homem demonstrou esse espírito, essa atitude. A palavra de Deus e o que ele viu entrou e deu a ele a confiança, a segurança, a certeza de que Deus não ia mancar com esse povo. Aleluia. Esse é o calibre de fé que Deus está pedindo para hoje, para encarar esse mundo e os desafios que nós temos na atualidade. Creia no que eu estou te falando. Eu já entendi isso em Deus muito claramente. Outro exemplo que eu quero colocar para você vem de 2 Reis, capítulo 2, 9 a 11, quando fala a respeito de Eliseu. Eliseu foi chamado por Deus para substituir a Elias. E Elias foi até a casa de Eliseu, o chamou, ele entendeu que ele estava sendo chamado para um ministério, e acompanhou Elias por um tempo. E quando estava bem próximo de Elias ser recolhido pelo Senhor, ele falou para Eliseu: olha, eu estou prestes a partir. Deus está me chamando. Chegou o fim do meu ministério aqui. Então eu quero pedir para você o seguinte: o que é que você quer me pedir? O que é que você me pede antes que eu parta? O que é que você está querendo de mim? E Eliseu, vendo os desafios, as lutas que Elias tinha com o povo de Israel naquela época, ele deve ter pensado: bom, se Elias é o que é,
e tem sido difícil para ele desempenhar o seu ministério e convencer, né, a muitos aí a se dobrar ao Senhor e a voltar a servir ao Senhor de todo o coração, eu então preciso muito mais. Elias, é o seguinte, eu quero a porção dobrada do teu espírito. O que você tem eu quero dobrado, porque eu vou precisar. E Elias falou assim, olha, você pediu uma coisa muito dura, né? Dura, assim, importante, mas você só vai receber se você estiver comigo no momento em que eu for subir aos céus. Porque Elias sabia que um Uber celestial iria passar por lá e iria levá-lo para os céus. Falei, tá bom. Então começou uma prova muito forte para Eliseu. Onde Elias ia, Eliseu estava atrás com uma sombra. Se você ler o capítulo 2 ali de 2 Reis, você vai entender isso melhor, não é? Não foi uma coisa fácil, não. Tranquilo. Não, ele teve que, não podia perder de vista, porque Deus podia chamá-lo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. E como é que faz? Você está dormindo, o Senhor bateu uma porta lá, falou, Elias, vou te levar agora. Não viu Elias sumir ou subir, perdeu a bênção. Percebeu como a coisa era? A Bíblia não detalha muito isso, mas se você prestar atenção ao texto, e eu convido vocês a lerem esse texto com carinho depois, você vai ver que foi uma prova muito difícil para Eliseu. Eliseu era o servidor, é o primeiro que estava ali sempre com Elias, mas isso exigia mais. Você quer essa bênção? Vai exigir mais de você. Vai exigir vigilância 24 horas. Vai exigir que você seja uma sombra, onde o cara, se ele mudar de cômodo, você tem que ir atrás. Se ele sair da casa, você não pode ficar dentro, você tem que ir atrás. Se ele sair dessa cidade e for para outra, opa, segue junto. Porque se você perder de vista, você não recebe a bênção. Simples assim, mas de forma dura. E o texto de 9 a 11 diz que eles atravessaram o Jordão, né, iam caminhando, conversando, e de repente surgiu carros de fogo, como carruagem de fogo, né? E num redemoinho, Eliseu subiu e foi levado aos céus. Mas o manto de Eliseu ficou lá, a capa de Eliseu caiu, né? E a capa representa a autoridade do ofício profético de Eliseu. A autoridade e o ofício profético. Capa de Elias. A Bíblia diz que Eliseu pegou aquela capa, depois do ocorrido, e ele voltou. Ele tinha atravessado o Jordão, e para atravessar, Elias pegou a sua capa e tocou nas águas. O Jordão se abriu. Eles passaram em pé enxuto. Não importa se tinha muita água ou pouca água, passaram a pé enxuto. E foram mais à frente. E depois do ocorrido, Eliseu pegou aquela capa, voltou, regressou, e quando chegou na borda do Jordão, tocou com a capa e disse, onde está o Deus de Elias? Ele chamou a realidade espiritual sobre ele. E o texto diz que o Jordão se abriu novamente e ele passou a pé enxuto. Eu fico pensando aqui que, se eu não estou enganado, tem 3 relatos do Jordão se abrir. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o Jordão se abriu. Tem esse relato de Elias passando com Eliseu e depois de Eliseu retornando. Pela autoridade profética, eu estou achando que o Jordão começou a ficar domesticado. O profeta já chegava perto, as águas já se preparavam para se abrir. Foi domesticando, né? Não precisava nem muita fé para que o Jordão abrisse, mas assim aconteceu. Por que Elias, ou melhor, Eliseu, conseguiu receber a bênção que ele pedia? Deus chamou ele para o ministério. Tem outras coisas importantes para falar aqui, mas talvez eu deixe para um outro dia. Mas ele não perdeu o momento. Como aquelas virgens prudentes não perderam aquele momento. Tinha 10 virgens.
A Bíblia, o texto do Novo Testamento diz que havia 5 prudentes e 5 nécias, 5 tolas, 5 desapercebidas, negligentes, porque foram encontrar o noivo e não sabiam a hora que ele ia chegar. E elas levaram lamparinas com óleo e fogo. Mas veio a noite, o noivo não tinha chegado, alta madrugada, a lâmpada foi apagando. Precisava colocar mais óleo. Mas o nosso óleo acabou. Falei, se eu dividir com você, as prudentes falaram, eu fico sem. Eu não sei por quanto tempo eu vou usar ainda. Então, para vencer a noite, a madrugada, eu preciso de óleo aqui. Então, vou usar para mim. Você sai e vai comprar. Enquanto saíram para comprar, para providenciar, o noivo chegou e elas perderam o momento de entrar. Percebe? Como é importante seguir e perseverar o Senhor, manter um coração pronto, firmado, preparado. Manter livre, desimpedido o seu compromisso com Deus e não dividido com o mundo, ou com a sua ganância, com a sua cobiça, ou com compromissos outros. Agora não posso. Você já leu os evangelhos, você sabe quantas pessoas chegaram, Jesus chegou para as pessoas falando, vem e me segue. Eu não posso, eu tenho que enterrar meus mortos. Eu não posso, eu comprei um gado lá, eu preciso ver. Eu não posso porque... Entende? Jesus lançava o apelo e as pessoas davam desculpas. Eu não posso, tem coisa mais importante para resolver. Perdiam o momento. Deus não quer que a gente perca o momento. Como Caleb não perdeu, como Eliseu não perdeu. Deus quer que a gente entre na plenitude do chamado, da vontade dEle para as nossas vidas. E ao fazer isso, amados, nós vamos não apenas ser bem abençoados e abençoadores, mas vamos abençoar a nossa descendência, que se beneficiará da nossa fé, da nossa prática de vida, do nosso testemunho. E isso é o legado que a geração vindoura precisa para ter ponto de partida, para avançar com Deus na sua vida adulta. Aleluia. Bom, esses são os 2 testemunhos que eu queria colocar sobre perseverar em seguir ao Senhor, né? Então, como eu sei que eu estou pronto? Manter fé em Jesus, crer nas promessas, esperar com expectativa. Perseverar em seguir ao Senhor. Exige. É aí que está. Por isso é que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que ser abnegado, tem que negar a si mesmo, tem que abrir mão da vida que existe no mundo, tem que abrir mão de viver segundo a carne, segundo a cobiça do seu coração, e adotar o princípio de vida com Jesus. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui é um fator essencial da vida em Cristo, né? Qual é o fator essencial desta vida que Deus tem nos chamado, né? Eu vou ler aqui agora o Efésios 1, 13 a 14, que diz o seguinte, Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, a gente já convertida, né, comprometida com o Senhor, e ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Jesus, né, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor ou a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está dizendo que os efésios, como todos os cristãos do mundo, primeiro ouviram a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. E essa palavra gerou fé e deu entendimento de que eles precisavam do Senhor Jesus e que Jesus era o único que podia tirá-los do pecado em que estavam, da vida vazia e sem sentido que viviam, daquilo que eles esperavam de bem nesta vida e que podia transformá-los e mudá-los naquilo que eles desejavam,
mas que esse mundo não tinha recurso para fazer isso, mas Jesus tinha, por causa que ele, com a sua morte e ressurreição, disponibilizou uma justiça eterna, uma salvação, um perdão de pecados completo. Disponibilizou uma vitória sobre a morte. Aleluia. E o que o pecado faz é nos levar para a morte. E Jesus nos leva para a vida. Glória a Deus. Então, a primeira coisa, ele diz, olha, vocês ouviram essa palavra. E vocês creram. Por isso, vocês foram selados, confirmados, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor ou a garantia de que Deus vai resgatar, ou Deus vai cumprir o seu resgate, a sua redenção completa. Ele nos justifica, perdoando nossos pecados, Ele nos santifica pela palavra e pelo Espírito, e Ele, em um dia que Ele já determinou, nos glorificará e nos dará um corpo novo. Vida nova já temos. Um espírito novo já temos, mas Deus vai nos dar um corpo novo, para vivermos numa plenitude de vida com o Senhor, em seu reino celestial. Aleluia. Então, aqui há uma essência. Deixa eu detalhar um pouco isso, porque é aqui que mora a chave, ou o centro da minha palavra. O que está envolvido em ser alcançado pela palavra da verdade, receber o Espírito, viver pelo Espírito e não viver segundo a carne, ou andar no Espírito, né? Então, a primeira coisa que eu quero te colocar aqui é que isso traz uma realidade espiritual que nós temos que desenvolver os nossos sentidos espirituais. Quando uma criança nasce, ela nasce com 5 sentidos físicos, mas tem também os da mente, né? Nós vamos falar dos físicos. Ela tem a capacidade de ver, de ouvir, né? De sentir o paladar, o olfato, não é verdade? E o tato. Todo ser humano tem essa característica. Está nela, tem esse potencial. À medida que ela cresce, ela vai experimentando a vida, o lugar onde ela está, né? O mundo, que não é o intrauterino, né? Dentro da barriga da mãe, mas é o mundo exterior. Então ela passa a conhecer esse mundo exterior. E uma das maneiras de sentir e conhecer e entender esse mundo é através dos nossos sentidos. Imagine se nós fôssemos cegos, surdos, não tivéssemos paladar e nem sensibilidade nas mãos. Como é que nós íamos conhecer o mundo em que nós fomos gerados para viver? Seríamos completamente ignorantes para esse mundo e esse mundo ignorante para nós. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que desenvolver sentidos espirituais. Eu vou colocar alguma coisa nesse sentido aqui, nessa direção. O primeiro sentido que nós temos que desenvolver depois que convertemos e somos batizados e recebemos o Espírito Santo, é a audição. Através da oração, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, conhecer a voz do nosso Pai ou do nosso Senhor, pelo Espírito Santo. Como é que nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor? Eu vou te dar dois caminhos simples. O primeiro, através da oração, quando buscamos ao Senhor, né, falando com Deus, né, aquilo que já temos aprendido como sacrifícios espirituais. Da perspectiva nossa, humana, fazer oração é a forma que nós temos de chegar a Deus, através de Jesus, para fazer os nossos pedidos, para colocar os nossos problemas, nossas cargas, e também para agradecer a Ele.
Mas eu vou te dizer o seguinte, aprenda o seguinte, na perspectiva do Pai, do nosso Pai Celestial, a oração é a oportunidade que Deus tem para falar conosco, para se comunicar conosco. Nós queremos falar daquilo que nos toca, daquilo que nos afeta, daquilo que nós precisamos. É assim também com nossos pequeninos, que quando vem ao Pai, vem pedir, vem querer o carinho, vem querer a proteção, vem querer o suporte, suprimento de necessidades, e eles, na medida daquilo que vão aprendendo, vão se manifestando, se comunicando daquilo que eles querem. Mas quanto o Pai Celestial, como os pais também, né, naturais, anseiam falar com os seus filhos, comunicar, ensinar, ajudá-los, orientá-los. Porque os pais sabem que se o filho não ouvir dos pais estas coisas, eles não vão aprender aquilo que é útil, bom, importante, necessário para viver no dia a dia. Eu quando falo pai, estou falando pai e mãe, né, no aspecto natural, né? A gente usa a palavra pai no sentido genérico, né? Mas com o nosso Deus é pai. É a voz do Senhor Jesus, a mesma coisa, né? Porque um está no outro. E isso ocorre conosco através do Espírito. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Conhece a intenção de Deus para nós. Então o Espírito Santo anseia falar conosco. A voz do Espírito, ela pode vir de maneira audível dentro de nós, bem suave, bem mansa. Algo quase que você não percebe. Não é como a voz que eu estou usando aqui agora, nem com a ajuda de microfone. Isso significa que você precisa estar com a sua alma, o seu coração aquietado, em paz, não atribulado emocionalmente falando, nem mentalmente falando. Por isso, oração tem que ser, de preferência, tempo que você busca o Senhor, um momento a sós com Deus, sem perturbação, sem distrações. Ah, pastor, mas eu posso orar também caminhando na rua, ou dirigindo o veículo, né? Em outras situações. Claro que pode. Eu fiz isso e faço isso muitas vezes. Mas ao fazer isso, eu abro o meu coração para Deus e não permito que nenhum pensamento ou sentimento me distraia e afete e entre o meu coração e o coração de Deus. Eu posso estar olhando o trânsito, eu posso estar vendo as pessoas, a minha atenção visual ou auditiva no aspecto físico está ligada com o mundo que me rodeia. Mas os meus olhos espirituais, sim, pastor, sim, nós temos filhinhos, olhos espirituais, ouvidos espirituais, nós somos seres espirituais com sentidos espirituais. Temos olhos para ver o mundo espiritual, temos ouvido para ouvir não apenas a voz de Deus, mas as vozes espirituais, de origem espiritual, que podem circular e chegar até nós. E temos que ter discernimento espiritual. Então, oração, e essa é uma das primeiras coisas que os novos convertidos precisam aprender a fazer, é aprender a ouvir a voz do Senhor. Então, vem com aquela voz mansa, sublime, suave, soando aqui dentro, que é diferente da voz humana, dos seus próprios pensamentos. A outra forma de você ouvir o Senhor é lendo a palavra. Ao ler a palavra, pode-se ler com os olhos, mas também ler com a boca, né? Para que você ouça a palavra. Quando você ouve a palavra, você está ouvindo a palavra do Senhor revelada, que Ele já liberou para todos aqueles que se achegam a Ele, que têm aliança com Ele. Aliás, eu quero dizer bem claro para você, a Bíblia não foi escrita para curiosos, a Bíblia foi escrita para aqueles que amam e querem conhecer a verdade, que procede de Deus. Curiosos
vão ler como se fosse um livro qualquer e não vão entender nada. Mas aqueles que têm o Espírito do Senhor, que estão comprometidos com Deus, que têm o seu sentido espiritual aberto, ao ler essa palavra que é espiritual, que é viva, que tem vida de Deus, porque foi inspirada pelo Espírito e registrada pela vontade soberana de Deus, quando você lê isto, você está lendo algo que Deus tem interesse, que você saiba, conheça e entenda. E, sobretudo, pratique aquilo que a palavra demandar de você e de mim. Então, em oração podemos ouvir a voz soando aqui dentro, quase como um pensamento, né, que está sendo colocado para nós. E a outra forma, quando nós lemos a palavra, o texto salta da página, entra em nós, né? Então, isso se desenvolve, se cresce, como também acontece com os nossos filhinhos, né, que vão crescendo no entendimento daquilo que os pais falam, né, e comunicam para ele. Então, isso é questão de ouvir a voz, ouvir a palavra. O outro sentido é de ver. Temos que exercitar a visão espiritual. Novamente, ver nos dá, nos aguça o sentido de perceber. Eu posso olhar para algo e não entender aquilo que eu vejo. Eu só entendo aquilo que já me foi tornado compreensível, aquilo que chegou à minha compreensão. Se eu olho para uma cadeira pela primeira vez na vida, eu não sei o que é uma cadeira. Alguém tem que me explicar o que é isso e para que serve. A segunda vez que eu olhar para uma cadeira, eu já sei. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2. Não é usando recursos naturais que a gente aprende os princípios espirituais. Então, ver espiritualmente é outra coisa que nós temos que desenvolver. Como a gente começa a exercitar a visão espiritual? Novamente, lendo as Escrituras. Aqui tem texto. Olha para o texto. Olha para as Escrituras. Olha para as palavras. Ouça e veja o que está escrito. Ouça e veja qual é a realidade espiritual que a Escritura está trazendo para você. Então, Davi, no Salmo 119, eu não sei o verso agora para te dar, mas ele diz assim: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Alguém pode olhar, mas Davi era cego? Ele dormia? Ele não enxergava? Não está falando de olhos físicos, querido. Está falando de olhos espirituais. Davi sabia que ele precisava exercitar a visão espiritual. E ele disse: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E ao ver as maravilhas, eu fique encantado e tocado com a tua lei. E ela entre mais e mais no meu coração e governe a minha palavra, os meus atos, todo o meu ser. É para isso que Davi estava orando. Vai lá depois, faz uma visitinha ao Salmo 119, dá uma lida. Só tem 176 versículos. Ele é rapidinho, não é? Você tem prazer em ler a palavra de Deus? É um bate-pronto ali. Precisamos nos dedicar. Então, ouvir, tem que treinar o ouvir e treinar o visualizar. Uma outra coisa que é importante, que à medida que a gente vai orando, vai caminhando, vai buscando ao Senhor, vai aprendendo a palavra e vai exercitando a nossa fé, Deus começa a nos dar visão espiritual. Eu não estou falando de ter uma visão, né? Um quadro, alguma coisa assim, ou um sonho. Isso pode acontecer e Deus se manifesta através dos sonhos e de visões. Você pode estar com o olho fechado ou o olho aberto, não é? Geralmente as pessoas têm uma visão assim, quando está com o olho fechado, não está se distraindo por nada, né? Está orando e Deus dá uma visão com um sentido, com um propósito. Essa é uma forma. Mas tem outra forma, quando você está
orando, ou você está ali diante do Senhor, fazendo algo, e Deus te mostra algo. Deus te mostra algo. Eu poderia dar aqui exemplos, né, do que Deus tem falado. Dias atrás, nós estávamos orando aqui, né, e tinha alguns irmãos e irmãs aqui com a gente, e a gente foi orar por uma pessoa, né? Ela se apresentou e nós fomos orar por ela. Eu comecei a orar por essa pessoa e, de repente, essa pessoa é relativamente jovem, né? Era jovem, mas eu olhei para ela e via ela mais jovem do que ela é, bem mais jovem do que ela é, mas não era uma adolescente, era mais jovem só. E deu para perceber, eu olhava para ela e via ela mais jovem, bem vestida, com umas atitudes assim, que remetia ao fato de que ela era como se fosse uma executiva, né? Ou alguém que estava à frente de pessoas, ensinando. Enfim, eu percebi isso tudo na visão que eu tive com ela, né? Com aquela pessoa. E depois eu falei isso para ela, né? Outro dia também estávamos orando aqui com algumas pessoas e um casal se apresentou. Um casal se apresentou para a gente orar, né? E a hora que esse casal se aproximou assim, né? Eu olhei para eles e rapidamente eu vi uma espécie de cobertura. Não era algo físico, como se faz de madeira, de plástico, de metal, como se ele estivesse debaixo de um guarda-sol, guarda-chuva, né? Não era. Mas havia uma cobertura. Eu podia enxergar como se fosse uma coisa assim meio sem massa, né? Mas estava lá sobre eles. Foi uma coisa rápida. Ele veio e eu vi aquela cobertura. E junto veio um entendimento, por que aquilo. E aí a gente falou. Então, com o passar do tempo, você vai crescendo nessa comunhão, nessa intimidade com Deus, e você começa a perceber, mesmo que você não tenha visão, mas você recebe pela visão espiritual, pelo seu sentido de visão espiritual, você recebe o entendimento. Recebe o entendimento. Eu fui fazer um curso há uns anos atrás, e estava num seminário fazendo esse curso, era de uma semana, e num dias daqueles lá, tinha uma apostila e tal, né? E aí a gente estava trabalhando os assuntos da apostila, e o professor lá pediu que a gente falasse algumas coisas, falasse alguma coisa sobre a apostila. Então, tinha um grupo lá de uns 15 pessoas, né? Cada grupo tinha lá alguém e ia falar alguma coisa. Então, sobre o assunto da apostila. Chegou a minha vez, né? E eu peguei e dei a minha palavra lá, né? Sobre aquele assunto e tal. Eu tinha que dar uma conclusão, né? O que estávamos entendendo a respeito daquele assunto. E eu dei a minha conclusão. Terminado aquele período lá, um rapaz, que era pastor também, estava ali, ele veio falar para mim, poxa, você parece que tem olhos aqui, né? Eu entendi o que ele quis dizer. Falou, parece que você tem olhos aqui. Quando você fala do que você vê. E você está vendo algo que não está aparente no texto, não está assim, na superfície, está um pouco abaixo. Ele não explicou, mas eu entendi. Quando ele falou isso, eu falei, Senhor, bendito seja o teu nome, porque eu não sou, por mim eu não posso, por mim eu não sou, mas é o Senhor que coloca olhos em nós, para que a gente veja no mundo espiritual e podemos até dizer, estou enxergando isso e isso, ou então traduza isso em palavras. Amados, o que eu quero passar é que nós precisamos ser exercitados nesta vida no Espírito em aprender a ouvir o Senhor. Porque Ele ouve a nossa voz. O Salmo 105, que eu li no princípio aqui, ou o Salmo 116, melhor dizendo, Davi abre e diz, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Deus ouve a voz dos seus filhos. Os seus filhos estão ouvindo a voz do Senhor? É aqui que mora o trabalho espiritual.
É aqui que exige de nós. E também ver, né? E o outro aspecto que eu quero terminar aqui é o realizar. Não basta ver e nem ouvir. Precisamos ter um coração que está unido. Aquele que fecha e não abre com o Senhor. Está com Ele. Para estar pronto a fazer a vontade do seu Senhor. E aqui eu gosto de lembrar de um exemplo que está em Atos, no capítulo 9, quando fala da conversão de Saulo. O texto diz que havia um discípulo do Senhor em Damasco. Damasco, capital da Síria. Não é Jerusalém, não é Judeia, é Damasco. Passando as fronteiras de Israel, havia um discípulo chamado Ananias. E Jesus falou com ele, Ananias, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Ouvidos treinados para ouvir o Senhor. Não é o lobo, não é a raposa, não é o estrangeiro, não é o vizinho, não é o cabra macho lá, que se passa por cabra macho, mas já foi vencido por Jesus. É o Senhor. Como Samuel também, aliás, a primeira lição que Samuel recebeu para o seu crescimento espiritual foi o quê? Ouvir a voz do Senhor, no meio da madrugada, tudo silêncio. Samuel, lembra? Muito bom isso. Primeira lição que Deus deu, ele era garotinho. Como nossos filhos precisam aprender a ouvir a voz do Senhor. Como nossos filhos precisam ver que Deus fala através desse livro. Aleluia! Então, Ananias ouviu. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai a tal rua, você vai encontrar lá um fulano, o nome dele é Saulo, ele está lá orando, eu quero que você vá lá, impõe as mãos sobre ele, faça isso. Mas, Senhor, esse cara persegue os cristãos, ele veio aqui para fazer uma arruaça, acabar com a tua comunidade aqui, e o Senhor quer que eu vá lá? O Senhor, como é paciente, né? Ananias, estou te falando, vai lá e faz, tá bom? Porque este é um vaso escolhido. Jesus não tinha que dar satisfação para o servo dele. Mas Jesus é bom demais, sabe se comunicar muito bem, né? Muitíssimo, eternamente melhor do que nós, né? Ele falou, Ananias, esse é um vaso escolhido. Senão eu não ia te mandar para lá. Né? Eu falava para você pegar a sua lança espiritual, sua flecha, e mandar fogo em cima dele. Eu estou te falando para você ir lá e fazer o que eu preciso. Esse homem é escolhido. Trouxe uma revelação que ele nem precisava saber. Podia saber depois. Está vendo como é importante ouvir? Aí você está lá orando na sua casa, num tempo glorioso, falando em português com o Senhor. Ele entende português, inglês, espanhol, qualquer língua. Mas você está lá falando em línguas espirituais. E só o Senhor entende. Língua privativa dos filhos de Deus com o Pai Celestial. Eu não entendo às vezes por que as pessoas não exercitam mais o falar em outras línguas. Permita que o Espírito Santo fale através de você em línguas estranhas. Permita que você cante cânticos espirituais, puxa vida, através da sua boca, né? Então deixe. Você está lá orando e o Senhor coloca uma pessoa na tua mente. E você já aprendeu que é para orar por essa pessoa. Você não sabe o que está acontecendo com ela. Você não vai ligar para ela e falar, eu estava orando aqui, lembrei de você. Eu queria saber se está tudo bem. Você perdeu a oportunidade, quando o Senhor colocou aquela pessoa, de orar. Falar, Senhor, eu estou lembrando fulano de tal. Eu não sei o porquê. Mas quando você está um pouquinho exercitado,
você já vai direto. Senhor, eu coloco o fulano na tua presença, eu começo a orar, eu oro por ele, isso, aquilo. Aí você deixa o Espírito Santo orar em línguas. Pronto, é tudo que o Pai precisa. Quando terminar a sua oração, o Senhor recebeu a sua oração e já está operando a favor daquele irmão. Aquilo que é necessário. Você vai crescendo. Eu estava orando, esses dias atrás eu estava orando e eu orei por um assunto, né? E eu não tinha uma agenda prévia naquele momento. Eu estava orando por um motivo, né? Que me veio na mente. Eu comecei a orar por um motivo, não era por pessoas, né? E quando eu terminei de orar por aquele motivo, imediatamente veio uma outra palavra na minha mente. Falei, então eu tenho que orar por isso também. E aí em seguida eu orei por aquilo, né? E assim, eu tenho aprendido nesse sentido, né? Ter um tempo maior comprometido, estou diante do Senhor, com a consciência de que eu estou diante dEle. Então vem, o Espírito Santo vai dando, Ele vai colocando para você orar. Isto, aquilo, outro. Isso não impede, queridos, que você tenha uma agendinha, fala assim, eu preciso buscar o Senhor por esse motivo, por aquilo, preciso orar por esse irmão, preciso orar pela igreja, preciso orar por isso. Deus vai ouvir a tua oração, tranquilo. Mas você acha que só nós temos agenda de oração? Que Deus não tem? Eu quero te estimular a colocar-se diante de Deus sem agenda. Fecha a tua agenda. Depois eu oro por essas coisas. Primeiro eu vou buscar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Vou dar graças. Vou bendizer. Vou ter comunhão com o Senhor. Vou gozar da presença dEle. Vou cantar louvores ao Senhor. E vou fazer isso em português. Vou fazer isso em línguas estranhas, línguas espirituais. E vou deixar o Espírito Santo me conduzir. E Ele vai conduzir, ponto por ponto. Aí vai orar por algo, ou então vai glorificar, ou vai agradecer, vai fazer lembrar. O Espírito Santo é expert em lembrar de coisas que você precisa ser lembrado e que importa que você faça, ou que você atue de alguma maneira, seja diante de Deus, seja diante de outras pessoas. Então, se diante de Deus você começa a aprender a exercitar os seus sentidos espirituais, vai crescendo, queridos, aonde você estiver, no seu dia a dia, na rua, nas lojas, no consultório, no trabalho, no banco, não importa em que condição, o Espírito Santo vai falar com você, vai te levar a orar, ou vai te levar a falar com alguém, ou vai dizer, está vendo aquela pessoa lá sentada, que está esperando a vez dela ser consultada? Vai até ela e fala que eu amo ela muito. Porque você exercitou e o seu coração está sempre preparado. E o Espírito Santo consegue que você ouça. O problema não está nele, está em nós ouvirmos. Ele está tão desligado, estou sem o celular agora, ele está tão ligado nessa maquininha, que tem o seu lugar, tem a sua importância, mas não pode nos dominar. Isso é um problema hoje em dia. Se tornou um problema. Ao invés de ser uma bênção, uma solução. Nós temos que estar com o nosso coração. Que o Senhor fala assim, vai lá, abraça aquela pessoa, ela está chorando porque ela está com muita dor. Diga que eu amo ela. Querido, se você ouvir a voz do Espírito, falar para você fazer isso, ou se a pessoa não está perto, mas está longe, você fala, ore por fulano, e depois liga para ela e diga que eu amo tremendamente, que eu estou cuidando dela. A pessoa vai se quebrar. A palavra vai entrar e vai mudar a vida da pessoa. Eu pergunto para você, esse tem sido o nosso dia a dia? É nesse nível do Espírito que nós estamos andando? Se não, o convite já está feito. Eu vou encerrar minha palavra, que eu queria ter levado menos tempo e não consegui. Então, eu vou encerrar aqui lendo novamente o texto que eu li no início, Salmo 105, versículo 4. Buscai o Senhor e o seu poder, ou a sua força.
Buscai perpetuamente a sua presença. Quantos aqui, e nos acompanham pela rede social, quantos aqui querem fazer um compromisso de buscar o Senhor e o seu poder, ou a sua força, continuamente? Você quer ter vida no Espírito? Você quer andar no Espírito? Quer conhecer e fazer a vontade de Deus? Busque ao Senhor no dia a dia, o seu poder e a sua força. Busque continuamente. Não deixe que ninguém em nada te roube a oportunidade de estar em comunhão com o seu Pai Celestial, de ser exercitado nos dons espirituais, que eu não falei hoje, de ser exercitado nos sentidos espirituais. Esse é o progresso. Nós precisamos crescer nisso se queremos que Deus se manifeste numa dimensão, num poder, numa operação além daquela que nós já temos conhecido e experimentado. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos por esta hora. Bendizemos pela tua palavra. Bendizemos pelo teu amor e cuidado para conosco. Senhor, colocamos as nossas vidas no teu altar. Toma a cada um de nós que aqui está presencialmente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que ouvirão esta palavra posteriormente. Toca os seus corações. Move sobre a vida de cada um deles. Ajuda cada um de nós a nos desvencilharmos dos pesos, pecados e coisas que possam impedir o nosso crescer na vida do Espírito, nosso crescer na nossa comunhão com o Senhor, que venha impedir o exercício dos nossos sentidos espirituais, que venha impedir o nosso coração de se amar de força e de vontade para fazer a vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, transforma o teu povo nesses dias, traz a tua operação de graça, move aquilo que é do teu querer, levanta a tua igreja com poder e glória e faz manifestar sobre esta terra, Senhor, o teu nome e o teu poder para a glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha